Olá, amigos do Direção Assistida, Carpante News, tudo bem? Aqui é o Marcelo e esse aqui é o Honda HR-V versão XL, topo de linha. Durante esse período que eu estou testando o HR-V, eu estou sendo muito questionado a respeito do carro, tanto na internet quanto na rua. Várias pessoas já me pararam para perguntar a respeito do carro, como o carro se comporta, como é o desempenho dele. Então eu vou consolidar aqui nesse vídeo a maioria das dúvidas. A gente está aqui nesse dia chuvoso aqui no Rio de Janeiro, trânsito urbano. E vamos curtir o passeio aqui enquanto a gente está junto. Vamos lá. Primeiro ponto que o pessoal tem bastante perguntado é a respeito do motor e do desempenho. O motor é 1.8 16 válvulas, aquele mesmo que já foi usado no Civic, só que aqui ele está com uma calibragem diferente. Ele rende 140 cavalos com gasolina e 139 com etanol. Ele é diferente nesse aspecto dos outros carros. E o torque dele 17,3 kg/força com gasolina e 17,4 com etanol. Na prática, o funcionamento com gasolina e com etanol só difere pela suavidade. Com gasolina o motor fica bem mais suave, com álcool ele já fica mais áspero. Então é um carro que ele é bom de utilizar gasolina. Já que a gente está falando em combustível, consumo. Eu observei na estrada, final de semana, o meu consumo médio na viagem inteira foi de 15,4 km por litro. E isso mantendo uma média de 100 110 km por hora. E eu considero bom, isso com gasolina. E o uso urbano, sem trânsito, é média de 10, 10,5. E aqui com engarrafamento eu estou usando etanol no tanque, eu estou com 5,2. Ontem eu peguei uma estrada com etanol e eu fiz 11,4 km por litro, 11,1, perdão, o consumo está aqui. Foi 11,1 km por litro então com etanol na estrada, e aqui com trânsito urbano pesado está dando 5 km por litro. Mas é normal, porque eu estou com o ar ligado aqui, estou numa situação que não está andando. Então no geral eu considero o consumo desse carro aqui muito bom. É um modelo que ele não é tão pesado, em torno de 1.200 e poucos quilos. E o câmbio CVT também ajuda aqui na economia de combustível, principalmente na estrada. Quanto ao desempenho desse câmbio CVT, ele tem aquele comportamento característico de jogar a marcha lá em cima. Você tem a falsa impressão de que o câmbio está patinando, mas ele me impressionou positivamente. A resposta desse carro é boa, a aceleração é boa, retomada é excelente, você não tem dificuldade para ultrapassagem. Tanto em modo drive quanto em modo esporte do câmbio você tem uma boa resposta. E ele também tem um modo sequencial. Quando você joga no modo esporte, você tem a sequencial aqui que você pode usar as borboletas atrás do volante para simular 7 marchas. Então esse é um outro ponto positivo, principalmente para descida de serra. Por quê? Eu reparei que quando a gente desceu uma serra durante o teste, em modo drive, o CVT não te dá muito freio motor. Não que o carro precise. Freio a disco nas 4 rodas aqui, não tem sinal de fading, ele funciona muito bem. Mas para te dar mais conforto e segurança na descida de serra, você não precisa ficar o tempo todo pisando no freio, você pode utilizar o freio motor por modo das borboletas. Então você segurando aqui na borboletinha, botando a marcha que você quer, o carro mantém aquela marcha e se comporta de forma excelente. Tá totalmente aprovado essa transmissão aqui, esse conjunto motor-transmissão, né? Eu tinha falado que o motor é o mesmo do Civic, mas ele tem só uma mudança de calibragem justamente para trabalhar com esse CVT, porque no Civic ele sempre trabalhou junto com o Honda Matic, que é aquela transmissão de 5 velocidades automática. Então aqui ele só tem essa breve diferença. Vamos lá falar aqui do acabamento, espaço interno. O acabamento dele eu considero bom, tá bem posicionado dentro da categoria dele. e também na faixa de preço que o carro tá.
Os mais críticos podem dizer que você tem plástico duro aqui em cima, mas o visual é bonito, então isso não incomoda tanto. Você tem aqui um acabamento emborrachado com a costura em parte do painel e aqui também no apoio de braço, mas em geral o acabamento é muito bom. Ele tem esse console aqui central que é bem interessante, inclusive freio de mão elétrico, também é bem legal. O carro em geral é muito bom aqui dentro. Espaço interno é suficiente, na verdade é bom para 5 passageiros. Você tem um bom espaço para as pernas, bom espaço para a cabeça. Aqui na frente o espaço interno também é bem satisfatório. Lá atrás você leva 3 adultos sem dificuldade, você tem apoio de cabeça para todos, sem nenhum problema. Esse também é um ponto positivo. Porta-malas, bem satisfatório. E ele ainda tem o recurso que você vê no Honda Fit, que é aquele banco que você consegue dobrar ele em várias posições. Então você tem como guardar objetos assim mais altos, objetos que você não pode levar deitado no porta-malas. Então você consegue guardar ele aqui em pé. Você dobra o banco para cima, formato canivete, e você consegue guardar esse objeto em pé. É muito interessante esse aspecto. E como você tem um vão livre embaixo do banco traseiro, você também consegue ocultar alguma coisa ali enquanto você estiver em movimento ou numa viagem. No geral, o aproveitamento de espaço desse carro é bom. Só tem um ponto negativo, que é a questão dos porta-objetos. Aqui na frente você tem poucos porta-objetos. Você tem esse porta-objetos aqui na porta, que cabe uma garrafa, mas se você botar a garrafa você não consegue botar mais nada. E aqui no painel você tem os 2 porta-copas aqui, que eu acabo usando como porta-celular. Tem o apoio de braço, que você tem um compartimento ali embaixo para guardar alguma coisa. E tem lá embaixo o espaço que tem as 2 portas USB e a porta HDMI. A porta HDMI, por sinal, é um ponto ultra positivo desse carro. Só que nesse espaço ali embaixo você mal consegue alcançar com a mão quando você está dirigindo. É bem complicado de chegar lá. Então acaba sendo subaproveitado. O espaço é bom, é iluminado, mas você não tem como utilizar ele de forma satisfatória para botar um celular ou alguma outra coisa. Em contrapartida, quando você coloca o celular conectado ali na USB, você tem um nicho aqui pequeno que encaixa o celular direitinho, então ele fica ali bem posicionado. Já que estamos falando da central multimídia, ela é uma central multimídia bem completa. Tem um sistema operacional Android que faz diferença tanto no desempenho dela quanto na utilização. Você vê aqui, deixa eu só mudar a iluminação aqui para melhorar para vocês. Você vê aqui que eu tenho informações de consumo médio, consumo atual, mas isso é porque eu estou na parte de informações. Eu voltando aqui para Home, eu tenho a navegação, que é o mapa da TomTom. Ele não está atualizado aqui por Rio de Janeiro, mas a resposta dele é boa, o carro se posiciona bem, não houve perda de sinal de GPS em momento algum, que não fosse túnel ou etc. Você volta aqui, recursos de áudio, você consegue controlar o iPhone, as músicas que você tem no iPhone, USB, Bluetooth, etc. Muito bom também. E você tem recursos aqui que eu já mostrei da informação. E você também tem a parte dos aplicativos. Você pode conectar a internet, essa central multimídia, se você tiver um celular gerando Wi-Fi ou um roteador Wi-Fi 4G no teu carro, você consegue conectar a internet e baixar aplicativos. Esse é outro ponto muito positivo. E o principal, olha a velocidade de resposta aqui dessa central multimídia. É fantástico, é muito bom mesmo. Só ficou devendo, eu sou das antigas, ficou devendo uma entrada para CD ou DVD que seria 100%, mas então, voltando aqui, dinâmica do carro é excelente. Você tem um crossover que nem parece. Deixa eu fazer uma breve aceleração aqui.
Viu? A resposta é bem rápida e você tem aquele estilo CVT. Manteve o giro lá em cima e foi acelerando sem dificuldade. Voltando à questão dinâmica, resposta do carro boa, direção ela é suave, progressiva, elétrica, e você tem uma progressividade muito boa. Você consegue ter uma resposta rápida também para um veículo alto, um crossover. Então ele é um carro que se comporta muito bem na estrada, curvas, estabilidade excelente. Além da estabilidade ser boa, da suspensão ser bem calibrada para estabilidade, você tem também o controle de tração, aquele VSA, que é o controle de estabilidade com a nomenclatura da Honda. Então você tem um carro que te passa segurança a todo momento. Ele tem uma sensação de solidez boa quando você tá aqui dirigindo ele. Isso é bem positivo para um veículo alto. Todas as versões dele contam com esse auxílio eletrônico de estabilidade, então independente da versão que você tiver, você sempre vai ter essa boa segurança. E a gente tem também aqui os freios são bem calibrados, freios a disco nas 4 rodas. Isso é um ponto positivo também do carro. No geral é um carro muito bom, muito bom. Eu tô bem satisfeito, porque eu confesso que eu não esperava. Eu tinha uma expectativa alta em relação ao HR-V, mas não esperava que fosse tão superior à minha expectativa. Então a gente passa para um ponto que é o ponto negativo principal do HR-V, é o preço. Porque você tem um veículo aqui que o preço dele, se eu não me engano, é R$ 88.400. Já é caro. A Honda está vendendo ele com ágil, porque a procura está muito alta, todo mundo está chegando na concessionária perguntando pelo HR-V. Então você está saindo com um carro aqui de mais de R$90 mil. Se você somar IPVA, seguro, etc., você está gastando R$100 mil num carro. E apesar de todos os detalhes importantes que ele tem, como os itens que eu já mencionei, mais o brake hold, o freio de mão elétrico, o brake hold, você para o carro no engarrafamento e não precisa segurar o freio, ele segura o freio para você, isso é bom. Mas apesar de todos esses detalhes, o carro peca na falta de alguns itens. Vou citar alguns exemplos. Retrovisor com função dia e noite, não é retrovisor eletrocrômico. Você não tem sensor de chuva, você não tem sensor de luminosidade. Isso são itens que alguns podem considerar bobeira, mas é uma coisa que você esperaria num modelo tão caro, com preço tão elevado. E isso acaba por ser o aspecto desabonador desse carro. Mas no geral, quem estiver disposto a investir essa grana no HR-V vai estar levando para casa um excelente carro. E o HR-V também, apesar de ser um crossover, apesar dele concorrer lá com EcoSport, Duster, Tracker, Renegade, ele é um carro que atende bem também o cara que procura um sedã, que está saindo de um sedã, que quer aquele comportamento dinâmico num sedã, que quer aquela esportividade um pouquinho maior. Atende bem o cara que está saindo de um hatch médio. E atende bem o cara que está procurando um carro familiar, porque ele tem um bom espaço, bom aproveitamento de espaço, tem Isofix ali atrás, porta-malas é bom. Então ele é um crossover que atende bem quase todo mundo. Quem que ele não vai atender? O cara que está procurando um aventureiro urbano e que gosta de atropelar lombada, que tem aquela casa de campo ou de praia que tem que pegar uma estradinha de terra esburacada. E aí o HR-V não gosta disso, porque a suspensão dele, sendo calibrada para te dar uma boa estabilidade, termina por ser um pouquinho dura nas ruas esburacadas, para encarar a lombada também. E principalmente no fora de estrada leve, o HR-V já reclama. Então fora de estrada não é com ele, até porque ele vem com pneus
de asfalto. Então ele é um carro para você utilizar no asfalto. Ponto. Se essa é a sua intenção é essa, o HR-V vai ser um carro que vai te servir de uma forma excelente. Então, galera, é isso. Vou ficando por aqui. Em breve o texto vai estar lá no CarPoint News, como de costume. Conto com vocês aí para dar um like. E agradeço aí pela preferência, pela sua visita. Valeu, um grande abraço. Tchau, tchau.